Bom dia, segunda série. Estamos aqui hoje para mais uma aula de gramática, dando sequência então aos nossos estudos em relação ao verbo. Hoje esse vídeo é sobre concordância verbal, que é a última parte da apostila, da parte gramatical. Nós vimos a correlação de tempos verbais na aula anterior, já estudamos as vozes verbais e agora estudaremos a concordância verbal, estudando somente os casos gerais. Depois nós vamos aprofundar nos casos específicos. E a concordância, ela é base para que nós consigamos escrever bem e também falar de forma adequada à norma padrão. Muitas vezes surgem algumas dúvidas quando nós vamos conjugar os verbos. Então, essa aula é para elucidar, tornar claro algumas particularidades da concordância verbal. Então, existem dois casos principais de concordância verbal, observando se o sujeito é simples ou se o sujeito é composto. O sujeito simples é aquele que possui um único núcleo, certo? Se esse núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo vai estar na terceira pessoa do singular. Se o núcleo do sujeito simples estiver no plural, o verbo estará na terceira pessoa do plural. Então, concluímos que o substantivo, que é o núcleo do sujeito, se ele estiver no singular ou se estiver no plural, isso vai determinar se o verbo na terceira pessoa estará no singular ou no plural. Vamos dar uma olhada nos exemplos. O pai apareceu na festa. Qual é meu sujeito? Quem apareceu na festa? O pai. Qual é o núcleo? Pai. Então eu tenho um único núcleo. Então é um sujeito simples. Esse pai está no singular, certo? No singular. Automaticamente o verbo tem que estar no singular. Apareceu. Olha o segundo exemplo. Os pais apareceram na festa. Quem apareceram na festa? Os pais. Qual que é o núcleo? Pais. Sujeito simples, o único núcleo. Está no singular? Não, está no plural. Olha lá, pais, terminou em S. Então, o verbo automaticamente tem que estar no plural. Apareceram. Vamos para a próxima. Olha que agora nós temos mudança de ordem. O sujeito já não veio no início da frase. Agora quem veio no início foi o verbo. É a mesma frase. Apareceu o pai na festa. Quem apareceu na festa? O pai, sujeito, simples, porque tem um núcleo, o núcleo está no singular, o verbo tem que estar no singular, apareceu. Da mesma forma no outro exemplo. Apareceram os pais na festa. Quem apareceram na festa? Os pais. Sujeito com o núcleo pais, porém está no singular, porém está no plural, perdão, com S. Então o verbo também tem que estar no plural, apareceram. Bom, o que nós precisamos compreender é que a ordem do verbo, se ele está antes, pós-posto ou anteposto ao sujeito, quando é sujeito simples, isso não altera a forma em que eu vou conjugar meu verbo. Se ele vai estar na terceira pessoa do singular ou se ele estará na terceira pessoa do plural. Então, no sujeito simples, tanto faz o sujeito está pós-posto ou anteposto ao verbo, isso não altera. Eu vou ter que levar em consideração se o núcleo do sujeito está no singular ou se ele está no plural. Certo? O segundo caso, então, é o sujeito composto. O sujeito composto possui duas regras. Quando o sujeito composto, ou seja, eu tenho dois núcleos ou mais, estiver anteposto ao verbo, ou seja, ele vem antes do verbo, o verbo deverá estar na terceira pessoa do plural.
Quando o sujeito composto tiver pós-posto ao verbo, ou seja, depois do verbo, ele vai concordar com o núcleo mais próximo, ou seja, se o núcleo estiver no plural, ele vai ficar no plural. Se o núcleo mais próximo estiver no singular, ele vai ficar no singular. Ou ele pode concordar com todos os núcleos do sujeito, ou seja, ficando no plural. E aí nós temos aí, ó, anteposto. O verbo vai para o plural, que vem antes. Por que ele vai para o plural? Porque eu tenho dois núcleos. Olha lá, técnico e jogadores. Se fosse o técnico e o jogador, também seria chegaram. Por quê? Porque eu tenho dois núcleos. Independente se esses núcleos estejam no plural ou no singular, só de ter dois núcleos ou mais, o verbo já deve estar no plural. Isso quando o sujeito está anteposto ao verbo, ou seja, ele vem antes do verbo, certo? Quando ele está pós-posto ao verbo, é a mesma frase, porém escrita de forma diferente. Verbo concorda com o núcleo mais próximo ou ele vai ficar no plural. Olha, chegou ontem o técnico e os jogadores. Essa primeira frase concordou com o núcleo mais próximo, que é técnico. Técnico está no singular, por isso o verbo chegar ficou no singular. Porém, ele também pode concordar e fica correto com os dois núcleos. Se ele concorda com dois ou mais, está no plural, então nós vamos colocar no plural o verbo, certo? Está aí a nossa aula sobre concordância verbal, casos gerais. E agora vocês podem responder à atividade que foi indicada no plano de estudo.